Eles te ensinaram a duvidar. Desde cedo você ouviu: não sonhe tão alto. Melhore suas expectativas. A vida real não funciona assim. Você foi domesticado para acreditar que seu potencial tem um teto. Mas aqui está a verdade crua que ninguém te contou. O mundo se curva diante de uma mente decidida. Veja Thomas Edison. Não era apenas um inventor. Era um homem obcecado. Quando perguntaram a ele por que continuava tentando após milhares de falhas, ele respondeu: eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Isso não é perseverança comum. Isso é uma decisão inquebrantável de tornar a ideia realidade, custe o que custar. Uma mente decidida transforma a dúvida em combustível. Transforma a rejeição em estratégia. Não busca permissão. Não aguarda validação. Quando uma mente decide, o universo reorganiza as probabilidades. Os recursos aparecem. As pessoas certas surgem. As portas se abrem. Mas só depois que você já decidiu atravessá-las. Andrew Carnegie, que veio do nada e construiu um império, disse que o maior poder de um homem é a habilidade de tomar uma decisão firme e segui-la com ação inabalável. Ele não era o mais inteligente, nem o mais sortudo. Mas ele entendeu isso. Quando sua decisão é absoluta, as circunstâncias se tornam irrelevantes. As pessoas confundem desejo com decisão. Desejo é o que você sente no calor da emoção. Decisão é o que você mantém quando tudo desmorona. A diferença entre os 97% que desistem e os 3% que transformam o mundo está na firmeza da decisão. Quantos sonhos você enterrou porque achou que não estava pronto? Quantas vezes você esperou confiança, quando o que você precisava era apenas escolher? Não espere clareza para agir. A clareza vem depois da decisão, não antes. O topo da montanha não é visível da base, mas cada passo decidido revela o próximo. Quando Walt Disney foi demitido por falta de imaginação, ele decidiu construir um império onde a imaginação seria a fundação. Isso é visão baseada em decisão, não em circunstância, não em opinião, não em lógica, em decisão. A mente decidida se torna uma força da natureza, e forças da natureza não pedem passagem. Elas criam um caminho. Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar o presidente que mudaria o curso da história. Ford foi ridicularizado por tentar construir um motor com 8 cilindros em um bloco só. Disseram que era impossível, mas sua resposta? Construam de qualquer jeito. Ele decidiu e a engenharia o alcançou. Tudo o que você quer está atrás de uma decisão que você ainda não teve coragem de tomar. E o medo vai continuar aí. A dúvida vai te acompanhar. A diferença está em quem está dirigindo, você ou seus medos. A mente decidida não espera a ausência de medo. Ela age apesar dele. Coragem não é a ausência de dúvida, é ação disciplinada em meio à tempestade. É saber que cada passo, com propósito, mesmo tremendo, tem mais poder do que 1000 passos aleatórios. Você já notou que os grandes nomes da história não foram pessoas comuns, com talentos extraordinários, mas pessoas comuns com decisões extraordinárias? A mente decidida é o maior equalizador que existe. Não importa seu passado, sua origem, sua educação. O que importa é: você está disposto a decidir com tanta força que não há plano B? Porque essa é a verdade. Enquanto você tiver um plano B, o plano A está condenado. Decisão é corte. É queimar os navios, como fez Cortés ao chegar às Américas, sem recuo. Só avanço, e a maioria nunca decide de verdade. Elas testam, experimentam, fingem tentar. Elas vivem em modo talvez. Talvez funcione, talvez eu consiga, talvez dê certo. Mas talvez é um veneno lento. Ele mata seus sonhos aos poucos e enterra seu potencial em mediocridade confortável. Você não nasceu para viver em talvez. Você nasceu
para dominar, criar, liderar. E isso começa quando você olha para si mesmo no espelho e diz: eu decido. E nada vai me parar. Então, não importa onde você esteja agora. Não importa o quanto você falhou antes. Hoje é o dia. Agora é o momento. Decida. Porque tudo o que você quer está esperando do outro lado de uma mente que finalmente parou de hesitar e começou a agir como se o destino dependesse disso. Porque depende. O mundo não pertence aos hesitantes. O mundo pertence aos decididos. E você precisa escolher. Será mais um que observa? Ou aquele que decide, age e transforma tudo ao redor? Escolha agora. Porque a dúvida mata mais sonhos que o fracasso jamais poderá tocar. E uma decisão pode mudar tudo. A decisão começa com você. Agora. Você já ouviu o rugido silencioso de uma alma que finalmente decidiu vencer? É diferente de qualquer outro som. Não é barulhento. Não precisa ser. Porque a convicção verdadeira não precisa de plateia. Ela vibra internamente como uma nota contínua, inquebrantável. E uma vez que você sente isso, você nunca mais volta atrás. Há um momento em que o homem se cansa de ser sombra, de assistir outros conquistando o que ele sabe que poderia ser seu. E então, ele decide. Ele se levanta com uma força que ninguém viu chegando, porque essa força estava sendo forjada em silêncio, nas noites solitárias, nas quedas ignoradas, nas dores que ele transformou em disciplina. Platão disse: o começo é a parte mais importante do trabalho. Mas o que ninguém diz é que o verdadeiro começo não é externo. Não é o primeiro vídeo, o primeiro livro, o primeiro passo. É o primeiro sim interior. É o momento em que você decide, de forma inegociável, que vai fazer o que for necessário. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Essa decisão molda seu comportamento, altera sua fisiologia, modifica suas relações. Ela afasta o que não serve e atrai o que impulsiona. E sim, haverá perdas, mas são perdas de peso morto. Você não pode escalar com o excesso de aprovação, de distrações, de desculpas. Você tem que decidir subir, mesmo sozinho, mesmo sangrando, mesmo sendo mal interpretado. E isso, meu amigo, exige coragem espiritual. Não a coragem teatral de frases prontas, mas aquela coragem que ninguém vê. Aquela que te obriga a levantar da cama quando o corpo quer desistir. Aquela que mantém sua visão viva enquanto tudo ao seu redor desmorona. Aquela que transforma a humilhação em força motriz. Napoleon Hill chamou isso de definiteness of purpose. Uma clareza tão feroz que nada pode detê-la. Quando você decide com esse tipo de clareza, não há tempo para autopiedade. Você não está no jogo para provar nada a ninguém. Está no jogo para vencer. E vencer, aqui, não é bater os outros, é vencer a si mesmo de ontem. Porque a guerra mais brutal nunca será contra o mercado, contra a concorrência ou contra o mundo. Será sempre contra sua procrastinação, sua hesitação, seu medo de ser quem você nasceu para ser. Mas eis a grande ironia. Quando você decide, realmente decide. O medo se curva. A dúvida encolhe. Porque a mente, ao ser comandada, reorganiza o corpo, os hábitos e a realidade. Você deixa de ser mais um espectador da vida e se torna um autor. E todo autor precisa escrever a primeira linha, com sangue, com verdade, com decisão. Você está pronto para isso? Porque se estiver, o mundo já começou a se mover. Ele só estava esperando que você decidisse. E quando você decide, algo extraordinário acontece. Sua energia muda. Seu olhar muda. Pessoas sentem. Ambientes reagem. E aquilo que parecia distante começa a gravitar na sua direção. Não é mágica. É alinhamento. O universo não responde a vontades fracas. Ele responde a intenções inabaláveis. Você passa a andar com outro ritmo.
O passo firme de quem sabe aonde vai. O olhar resoluto de quem já viu o destino antes mesmo de chegar lá. Porque quando você decide com o coração inteiro, você não está mais tentando, você está realizando em construção viva. A realidade começa a espelhar sua determinação. E sabe o que mais muda? Seu padrão. Seus hábitos se ajustam. Suas conversas se elevam. Seus limites anteriores se tornam irreconhecíveis. Você já não se contenta com o mediano, porque o mediano se tornou intolerável. Você tem fome do alto nível, da excelência, da verdade. E isso não é arrogância, é responsabilidade com seu próprio potencial. É aqui que nasce a maestria, não no talento bruto, não no dom, mas na repetição deliberada de quem decidiu que vai dominar o seu campo. Um violinista se torna mestre quando sua decisão de excelência atravessa os calos, o tédio e os anos de invisibilidade. Um líder nasce quando, mesmo sem seguidores, age com visão, com ética, com propósito. O sucesso, o verdadeiro sucesso, não é sorte. É a soma das decisões corretas, sustentadas no tempo. E tudo começa com uma só: a de não aceitar menos do que você sabe que pode ser. Então hoje, olhe ao redor. Veja o que você tem tolerado. Veja o que você tem adiado. Veja onde você tem se escondido. E decida sair da sombra. Decida subir o nível. Decida ser o tipo de pessoa que honra cada dia com presença, propósito e potência. Porque o mundo não precisa de mais vozes. Precisa de mais ecos de decisão. E você pode ser isso. Você já é isso. Só precisa decidir. Agora vá. Faça valer. O mundo está observando.